Bom dia, meninos. Nessa nossa primeira aula, nós vamos começar fazendo a correção de algumas atividades de interpretação de texto. As atividades que envolvem conteúdo serão corrigidas posteriormente, tá? Porque a gente precisa rever algumas aulas que foram passadas só em PowerPoint ou em videoaula de outras pessoas, ok? Vamos começar? Bom, a primeira atividade é sobre esse texto sobre a Frida Kahlo, presente na página 25 do módulo 1, tá ok? Então, peguem o módulo 1, página 25. Minha pintura carrega em si a mensagem da dor. Frida Kahlo, nascida em 1907, perto da cidade do México, aprendeu muito cedo sobre sofrimento. Teve poliomielite aos 6 anos e sofreu um terrível acidente de ônibus aos 18, no qual quebrou a coluna vertebral. A jovem indomável Frida conhece Diogo Rivera, o grande muralista no México, em plena efervescência política e cultural. Os dois vão formar um casal lendário, profundamente ligado às culturas populares indígenas e unido até o fim na luta comunista e numa ambição artística que sobreviverá a todas as provas conjugais. Amiga de Leon Trotsky, admirada pelos surrealistas e fotografada pelos maiores artistas, Frida pintou essencialmente autorretratos, como as duas Fridas, a coluna quebrada, e também algumas singulares naturezas mortas. Cristina Burros relata o destino excepcional dessa artista, cuja obra, uma mistura de crueldade e humor, de candor e ousadia, se fez a imagem e semelhança da mulher livre, bela e corajosa, que escondia seu sofrimento por trás de grandes explosões de riso. Bom, então esse é o texto presente na quarta capa, tá? Do livro Frida Kahlo, Pinto a Minha Realidade. É como se fosse uma apresentação do livro. Aqui nós temos um texto falando sobre a Casa Azul, da Frida Kahlo, que virou um museu, hoje em dia no México. E vamos agora para a página 26, tá? Corrigir as questões que foram pedidas. Deixa eu organizar aqui, para nós conseguirmos fazer a correção certinho. Aí. Questão 1. Deixa eu subir mais um pouquinho. O texto lido é a quarta capa de uma biografia sobre Frida Kahlo. Letra A. A quem a quarta capa é destinada? É destinada aos possíveis leitores do livro, tá? A quarta capa, o prefácio, aquelas orelhinhas que aparecem na capa dos livros, são sempre uma forma de organizar, de apresentar para um possível leitor o conteúdo da obra. B. Com que intenção essa quarta capa foi produzida? Com a intenção de apresentar o assunto de que trata o livro, convencendo os possíveis leitores a comprá-lo. Então, se eu olho uma quarta capa e vejo o conteúdo do livro e aquilo me interessa, eu vou e compro o livro para ler. C. Para atingir o objetivo a que se propõe, que tipo de informação foi apresentado na quarta capa? Ele sintetiza, ou seja, resume o conteúdo do livro e diz que ele vai falar sobre a vida da Frida Kahlo. D. Com base nessas informações, você se interessou por conhecer mais sobre Frida Kahlo? Respostas totalmente pessoais. Quem diz que sim, né? Vai dizer que sim, porque pareceu uma mulher interessante, que a história dela parece ser bem vibrante. Quem acha que não, vai dizer que não, porque histórias sobre a vida de artistas ou de pessoas envolvidas com política não interessa, então é só buscar o seu porquê, a sua razão, tá? Questão 2. No início do texto é feito referência a 2 episódios trágicos da vida de Frida Kahlo. Que episódios são esses? O fato de ela ter contraído
poliomielite, para quem não se lembra, poliomielite é paralisia infantil, tá? E o acidente de ônibus que quebrou a coluna. Questão 3. No início do texto aparece a seguinte frase: minha pintura carrega em si a mensagem da dor. Em sua opinião, por que a obra da pintora é marcada pela dor? A resposta é quase óbvia, né? É como se a obra dela refletisse as dores que ela sentia em decorrência do acidente, da poliomielite, de tudo mais. Tá bom? Da questão 3, nós vamos pular lá para a questão 6. Deixa eu voltar aqui. Releia o trecho a seguir. Frida pintou essencialmente autorretratos, como as duas Fridas, a coluna quebrada e também algumas singulares naturezas mortas. Por que as duas Fridas e a coluna quebrada estão em destaque? Porque são títulos de obras. Sempre que eu vou me referir a um título de obra, seja uma pintura, um livro, um conto, uma música, o que for, eu tenho que destacar de alguma forma. Ou eu sublinho, eu coloco em negrito, ou em itálico, como está aqui, tá? De alguma forma precisa ser destacada. Então, estão em destaque para indicar que são títulos de obras, tá bom? Da questão 6, questão 7. Deixa eu puxar um pouquinho. Observe o emprego das formas verbais em destaque a seguir. Frida Kahlo, nascida em 1907, perto da cidade do México, aprendeu muito cedo sobre sofrimento. Teve poliomielite aos 6 anos e sofreu um terrível acidente de ônibus aos 18, no qual quebrou a coluna vertebral. Essas formas verbais estão em que tempo? Por que nesse trecho da quarta capa predomina esse texto verbal? Então, aprendeu, teve, sofreu, quebrou, estão no pretérito perfeito, tá? Porque contam fatos do passado, da infância e da juventude da Frida Kahlo. Ok? Bom, agora nós vamos lá para a página. Deixa eu ver aqui, do Estatuto do Idoso. Ainda na apostila 1. Deixa só eu achar aqui, tá? Já é bem lá no finalzinho. Deixa eu puxar aqui que fica mais fácil para mim. Aqui. O Estatuto do Idoso, ele começa na página 49, 49, não, 48 da apostila de vocês, tá? Página 48, módulo 1. Eu vou ler só o inicinho, tá ok? Não vou ler o estatuto inteiro, até porque aqui não tem ele todo, tá? Só para a gente prestar bastante atenção no tipo de linguagem que foi usado aqui. Então, título 1, disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade,
ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, tá vendo? A gente tem uma linguagem, de certa forma, simples, apesar de que mais na frente a gente vai encontrar umas palavrinhas bem específicas. A linguagem é legal, não é legal de joinha, tá? É legal de lei. Então, ela tem que estar de forma culta, respeitando todas as regras da gramática, e ela ainda usa alguns vocabulários específicos, ok? Aqui vem falar todos os artigos, né, do direito. Eu acho que vocês ainda se lembram de tudo que vocês leram a respeito, então vamos às questões. Questão 1. Sobre o Estatuto do Idoso, responda as questões a seguir. Letra A. Com que finalidade ele foi produzido? Com a finalidade de estabelecer os direitos dos idosos de forma legal. B. A quem ele é destinado? Toda lei, gente, é destinada a toda a sociedade, a todas as pessoas, tá? Apesar de que a maioria nunca pegou um texto de lei para ler. C. Onde ele foi oficialmente publicado? No site do governo federal, que é o que está lá nas referências do texto de vocês. Mas a gente acha os textos legais também no diário oficial, que pode aparecer impresso, não só no site, tá bom? Letra D. Em que outros veículos podemos encontrar o texto integral desse estatuto? Como ele é um estatuto destinado a toda a sociedade, a gente pode achar em livros, tem aqueles livretinhos próprios, igual tem do ECA, tem do Estatuto do Idoso também, tá? E em sites relacionados a direitos e a idosos, tá bom? Pode ter ele em PDF e tudo mais. Letra E. O tipo de registro empregado no Estatuto é formal. Esse tipo de registro está adequado à situação comunicativa? Explique. Sim, porque como ele é destinado a toda a sociedade, então ele não escolheu nenhum tipo de dialeto, de forma de se usar o português, e sim usou a norma culta, tá bom? Questão... Aqui. 4 agora. Em relação ao direito à vida, qual é a obrigação do Estado? Identifique e transcreva o trecho em que isso é esclarecido. Então, a gente vai copiar o trechinho que diz a obrigação do Estado. Então, vamos lá. Garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Questão 5. Segundo o Estatuto, é dever de todos zelar pela dignidade do idoso. Como isso pode ser feito? Então, você pode simplificar dizendo que todas as pessoas devem respeitar os idosos como seres humanos, ou copiar como está lá no texto, evitando que ele seja submetido a tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Questão 6. O que acontece caso o idoso não tenha condições de se sustentar? Está lá no Estatuto também. O poder público, ou seja, o governo, deve dar a assistência necessária. Questão 7. Releia o trecho a seguir. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Presta atenção aqui. Letra A. Por que, nesse trecho, a expressão presidente da República está em negrito e em letras maiúsculas, destacada do restante do texto? Para dar mais credibilidade à lei, né?
Então, como ele é a autoridade mais importante do país, então ele tem que vir em destaque para deixar bem claro que ele vai assinar essa lei, então dá mais credibilidade para a lei. B. Os versos faço e sanciono, vamos botar lá aqui, estão na primeira pessoa do singular, porque aqui está fazendo referência ao presidente da República, né? Terceira pessoa, o presidente da República. E os verbos estão na primeira pessoa, né? Dá a ideia de que é realmente o presidente que está publicando aquilo ali, que ele já leu e que ele concorda com aquela lei. Ok? Depois da questão 7, nós vamos para a questão 9. Releia o trecho a seguir. Nós temos o mesmo trecho escrito duas vezes. Aqui ele está riscado, como se ele tivesse sido anulado. E depois aqui com uma pequena alteração, tá? Que é isso aqui. Letra A. No segundo trecho, houve uma alteração em relação ao primeiro. Que alteração foi essa? Então, vocês vão dizer que houve o acréscimo de defensor público, né? Que dá a ideia de que os dois podem fazer a mesma coisa. B. Em que outro trecho houve uma alteração no Estatuto do Idoso? Identifique e explique a mudança. O parágrafo único do artigo 3º foi desmembrado em parágrafo 1º e 2º, tá? A mesma grafia, as mesmas coisas, só que em vez de ser um parágrafo único, é parágrafo 1º e parágrafo 2º. Essa foi a outra alteração. Ok? A 10 eu não pedi, a gente fica nisso daí, tá? Agora nós vamos lá para o módulo 2, tá? Na página... Deixa eu verificar aqui direitinho. Opa, passei demais. Deixa eu achar aqui primeiro o texto. Aqui. Página 12, ok? Página 12 do módulo 2. Tá o texto. Vamos lá. França quer banir veículos movidos a diesel e gasolina. Eu não vou ler a notícia inteira, ela é bem grandinha, vocês já leram, tá? Mas aqui é uma tentativa de se melhorar a questão da poluição dos gases, né, nas cidades, e está dizendo que a França quer proibir que carros movidos a combustível fóssil, derivados do petróleo, circulem nas cidades francesas. Aqui cita exemplo de alguns países que já fizeram algum tipo de ação nesse sentido. Vamos para a página 13, para as questões. Aqui o Saiba Mais, que é a questão do sistema de aluguel de carros elétricos, que na França funciona muito bem. Alguns lugares do Brasil já tem, mas muito pouco. Então vamos lá. Questão 1. Deixa eu ver se do 1 ao 11 todos. Sim. O título, também chamado manchete, é um importante recurso dentro de uma notícia. Letra A. Qual é a função da manchete? A manchete é o título, então, apresentar o assunto do texto. B. Para que sua função seja cumprida de forma efetiva, em sua opinião, o que um título precisa apresentar? De maneira simples e objetiva, as informações sintéticas do texto, né? E ele tem que estar coerente, então ele tem que fazer referência ao assunto do texto. Então, o título precisa apresentar informações simples e objetivas e ter uma elaboração criativa. O título criativo é importante, porque ele chama a atenção do leitor, além de estar coerente com o texto.
Aqui tem algumas informações que foram dadas em slide para vocês, tá? Em aula também. 2. Relacione as perguntas a seguir às respostas apresentadas. Letra A. O que aconteceu? Vocês vão marcar a letra A aqui no penúltimo texto. A França pretende acabar com a venda de veículos a gasolina e a diesel. B. Quando e onde os fatos aconteceram? Vocês vão marcar aqui no último, na França em 2017. C. Por que a situação aconteceu? Primeiro quadrinho. Para diminuir gases que poluem o ar e causam aquecimento global. D. Como os fatos serão desenvolvidos? Segundo quadrinho. Por meio de incentivos aos fabricantes e descontos aos consumidores. E letra E, quem realizou tal fato? No terceiro quadrinho, o presidente da França, Emmanuel Macron. Tá? Então, a sequência fica C, D, E, A, B. Questão 3. No primeiro parágrafo da notícia, é possível identificar o projeto proposto na França. Letra A. Qual é esse projeto? Tornar o país neutro em emissões de carbono até 2050. Para quem não sabe, tornar o país neutro seria diminuir a zero a emissão de carbono. B. Que benefícios esse projeto vai trazer para a sociedade? Ele vai ajudar a combater a mudança do clima na Terra e o aquecimento global. C. Para iniciar o projeto, que atitudes poderão ser tomadas? Está escrito lá também, ó, acabar com a venda de veículos movidos a gasolina e a diesel até 2040. Questão 4. Para organizar e colocar o projeto em prática, o presidente da França aponta algumas situações que devem ocorrer. Quem deverá participar do desenvolvimento do projeto? Os fabricantes e os consumidores. Além, é claro, do governo, que já foi citado antes. B. Deixa eu puxar mais um pouquinho. De que forma acontecerá essa participação? O governo pretende incentivar os fabricantes a desenvolver carros movidos a combustíveis renováveis e dar desconto aos consumidores para trocar os carros. C. Com base na resposta da questão anterior, o que precisa ocorrer para que o projeto realmente aconteça? A participação efetiva de todas as pessoas. Não basta o governo incentivar de alguma forma, dar dinheiro, dar desconto, se as pessoas não quiserem realmente fazer essas mudanças. Porque, de certa forma, vai ocasionar pequenos transtornos para uns e outros mais velhos. 5. A notícia comenta que a iniciativa proposta pelo presidente faz parte de uma série de medidas previstas no Acordo de Paris. Leia o box informativo a seguir sobre esse acordo. Para quem não se lembra, esses acordos que são feitos regularmente em lugares diferentes e cada um tem a Conferência Rio e assim por diante, eles definem metas de diminuição da poluição naquele período. Tá? Então, aqui no Acordo de Paris. Criada em 2015, a 21ª Conferência das Partes, COP21, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o Acordo de Paris tem por objetivo apresentar iniciativas para combater e controlar o aquecimento global. Os governos dos 195 países que firmaram o acordo, entre eles o Brasil, devem desenvolver projetos para atingir as metas propostas, ou seja, reduzir as emissões de gases de efeito estufa no meio ambiente, possibilitando assim um futuro promissor para as próximas gerações. Importante ressaltar que nesses acordos, nessas reuniões, os presidentes vão, participam, falam bonito, prometem meio mundo de coisa, assinam todas as regras estabelecidas para a diminuição da poluição. Só que no final das contas, nem todos cumprem o que foi assinado. Tá? Com base no box e na notícia, qual é a relevância global desse acordo? Então, o acordo propõe cuidados com o meio ambiente e deixa claro que
Todos os países precisam estar envolvidos para que o projeto ocorra de maneira efetiva e séria, visto que estão em jogo o nosso presente e o futuro das próximas gerações. Então, está escrito lá também. 6. De acordo com o texto, houve um aumento nas vendas de carros elétricos e híbridos. No entanto, o número de veículos a diesel e a gasolina ainda representa a maioria de vendas. Letra A. Identifique a porcentagem de vendas de cada um desses tipos de veículos. Vocês vão buscar lá na reportagem também. Ó. Os veículos a diesel e a gasolina representam aproximadamente 95%. Os elétricos, 1,2%. E os híbridos, 3,5%. Diante desses dados, o que é possível concluir quanto à realização do projeto? Que o projeto é necessário e importante, pois a grande quantidade de carros, a gasolina e a diesel, deixam bem claro que a poluição está grande e o aquecimento global não vai parar tão cedo. Aqui uma informaçãozinha sobre o que são combustíveis fósseis, a gente já comentou, né? São combustíveis produzidos a partir do petróleo. Questão 7. A notícia mostra que, além da França, outros países planejam reduzir o uso de carros com os combustíveis fósseis. Escreva o nome de cada país ao lado da respectiva bandeira e a data limite para a efetivação do projeto em cada um deles. Então, deixa eu arrumar aqui para ficar fácil. Alemanha, a data limite 2020. Noruega, a data limite 2025. Holanda, a data limite 2025. Reino Unido, a data limite 2050. 8. No final da notícia, no box Saiba Mais, observamos outro projeto presente na França. Também existe no Brasil. De que se trata esse projeto? O sistema de aluguel de carros elétricos, que serão recarregados em determinados lugares e apresentam baixo custo. A gente já vê nas garagens dos shoppings, aqui em Goiânia, um lugarzinho para o carregamento desses carros elétricos, tá? Você coloca o carro na tomada, realmente, como se fosse um computador, um celular, e ele carrega, e com esse número X de energia no seu tanque de combustível, digamos assim, ele pode andar determinado número de quilômetros. O problema do carro elétrico é o valor. Ele é muito caro se comparado a um outro carro de mesma potência, de mesmo modelo e assim por diante. B. Com que finalidade esse box foi apresentado na notícia? Então, ele foi apresentado com o objetivo de acrescentar uma informação interessante, né? Saber que existem esses carros elétricos, que no Brasil ele já tem, só que aqui no Brasil o aluguel desses carros é raríssimo. 9. As notícias costumam apresentar recursos visuais, como ilustração, fotografias, gráficos e mapas. Letra A. Qual recurso acompanha a notícia lida? Descreva-o. Então, a gente tem uma fotografia de carros elétricos em Versalhes, na França. Está lá no cantinho da fotografia essa informação. B. Com que objetivo esse recurso foi apresentado no texto? Para o leitor visualizar a situação que está sendo mostrada na notícia. 10. Abaixo do recurso visual costuma aparecer um texto chamado legenda, que eu falei, onde indica que é Versalhes, França e assim por diante. Leia a legenda apresentada e explique sua função. Então, ela descreve a imagem da fotografia a fim de que o leitor possa relacioná-la ao assunto. Ela traz também os créditos para o fotógrafo. Tá? 11. Volte ao texto e observe onde ele foi publicado e a disposição dele na página. Letra A. Em qual veículo de comunicação essa notícia foi publicada? No jornal impresso JOC.
A que público ela pode interessar? Ao público em geral, tá? Como o jornal é Joca, tá? Você tem aí um público infanto-juvenil, e como o assunto é meio ambiente, as pessoas que se interessam com o meio ambiente, se você quiser especificar, mas pode deixar só o público em geral. Ou a todas as pessoas que se interessam por problemas ambientais. B. De que maneira os textos costumam ser dispostos nas páginas dos jornais impressos? Colunas. Jornal e revista é sempre escrito em colunas. De que forma essa distribuição está relacionada ao veículo de comunicação em que a notícia foi publicada? Então, as notícias em colunas, elas são mais frequentes porque é uma maneira de economizar espaço, aproveita-se melhor o espaço do papel na hora de imprimir. Alguns veículos levam isso tão a sério, alguns jornais levam isso tão a sério, que às vezes cometem erros grotescos de ortografia, de separação de sílaba, tá? Ok. Só até aí. Corrigimos 3 atividades hoje, meninos. As próximas vêm depois, nas outras aulas, tá bom? Tchau, até a próxima. Beijos.